Ok, está gravando. É com Então, você. mais uma vez, bom dia a todos. Hoje é um formato aqui que estamos a ter diferente e especial. Tem a ver com, nós estávamos a fazer no Google Meet Free, não é? O grátis, que permitia apenas 1 hora de gravação. Agora, vamos conseguir gravar para depois pôr online nas plataformas redes sociais e este estudo bíblico, não é? Diria mais um estudo bíblico com culto, porque pronto, é sempre diferente, é online, mas para louvar o Senhor, vamos ter essa possibilidade. Por causa disso, eu pedi então a todos que fechassem agora, durante a exposição da palavra, os microfones, para não dar depois problemas com os áudios. E no final, paramos a gravação e se alguém quiser dizer alguma coisa, fazer perguntas ou falar sobre o tema, agora desligar todo o microfone, ok? E pronto. Agora que já está dada a introdução até para os que nos veem nas redes sociais, a palavra 2, eu, antes de mais, queria dizer que durante umas semanas estivemos fora, porque não tínhamos esta possibilidade, mas agora tentaremos sempre pôr novamente os cultos nas redes sociais. A palavra 2 é uma palavra que é de uma matéria que eu já tinha escrito há muito tempo, mas que acho importante, dada a continuação que falámos do chamado de Mateus, que foi a última palavra que demos, porque aqui temos um outro chamado que é do jovem rico. E o jovem hoje é dos ricos podem entrar no reino dos céus ou não, porque esta palavra que lemos em Lucas, em Mateus, está patente em vários evangelhos, levanta sempre muitas questões. E então vamos começar por lê-la e depois avançamos para a exposição. Mas antes disso, uma curta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui presentes novamente para mais um estudo bíblico, hoje com almas novas, e pedimos, Senhor, que abençoes este tempo que vamos ter juntos, para quem louvar o teu nome, dar graças por tudo, e o teu nome seja eternamente louvado. Amém. Então, vamos então passar à leitura e à exposição. E a palavra, quem não tem a Bíblia aberta, tem aí a palavra exposta e vamos ler a de Mateus 19, 16 a 24. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Queres a vida? Disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade, é difícil entrar nos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Amém? Ora bem, irmãos, quando acabamos de ler isto assim, uma primeira vista, numa primeira abordagem, isto é de dar medo.
todos nós gostamos de ter dinheiro, não é? É bom ter dinheiro no bolso para podermos fazer as coisas que queremos. Toda a gente sabe que precisa de dinheiro para viver. E se for rico, melhor, não é? Pensamos nós. Mas quando lemos isto, dá um calafrio na espinha. Mas não é o caso, não é caso para isso. Isto tem uma profundidade diferente, como vamos ver aqui. Mas, infelizmente, esta palavra é muitas vezes distorcida, mal interpretada. As igrejas entendem isto de forma errada. E realmente as pessoas ficam confusas e não percebem o que Jesus está aqui a tentar nos mostrar. Mas aqui vamos tentar ver ao pormenor o que se passa aqui, o que Jesus quer efetivamente dizer. Então, uma das dúvidas que frequentemente os estudantes da Bíblia têm, depois de ler o que lemos, é se os ricos materialmente, não é, poderão entrar no reino dos céus. Esta dúvida surge devido a uma passagem em que um jovem importante e rico se dirige a Jesus perguntando ao Senhor o que terá que fazer para entrar no reino de Deus e conquistar a vida eterna. E a última frase que Jesus diz, que é famosa, não é? Que é que entrar um rico no reino dos céus. Quando a gente pensa no camelo, um animal gigantesco e uma agulha, não é? Aquela agulha, a gente diz, é impossível, então. É impossível, é o que nós pensamos. Não é? Mas não nos vamos debruçar muito sobre isso, do camelo pelo fundo da agulha. Mas é uma expressão intrigante, não é? No entanto, existem algumas teorias para explicar o que Jesus queria dizer. Uma delas, e vamos só ver essa aí, mas uma delas, não é, que tenta tornar o acontecimento possível, mas difícil, não impossível. E o que é que a teoria? A agulha era as muralhas da cidade de Jerusalém, que chamava-se Agulha, e que quando se fechava as portas da cidade, nomeadamente a partir de certa hora da noite, as portas eram fechadas para não entrar ninguém. Se chegasse alguém que tinha mesmo que entrar, já passadas essas horas, que teria que entrar por essa agulha, porque as portas nunca seriam abertas, não é? Para evitar invasões ou fosse lá o que fosse, as portas já não abririam mais a cidade. Então, essa pessoa tinha que entrar pela chamada agulha, que eram uma portinholas pequenas que existiam nas muralhas. Para um camelo entrar numa dessas portinholas, o camelo tinha que se ajoelhar e pôr quase empurrado de joelhos para conseguir passar nessas portinholas. Daí se dizer que o que Jesus estava a fazer referência era a esse acontecimento. E é engraçado o camelo ter que se ajoelhar. Realmente, os camelos, como nós, temos muitas vezes que nos ajoelhar, não é? Porque fazemos muitas asneiras e temos que passar as portinholas de joelhos, ou seja, chegamos a Deus de joelhos, tamanhas as asneiras que muitas vezes fazemos, não é? Que somos piores que sei lá o quê. Então, outros afirmam que isto era uma expressão proverbial semelhante a outras usadas no mundo antigo. Seria um provérbio que se dizia quando se queria referir a quase uma impossibilidade. As duas opções eu não posso estar a dizer seria mais para uma ou para a outra, no entanto, existe essa explicação. Seja como for, o objetivo da frase é sublinhar um caráter de hipérbole, uma coisa exagerada, difícil ou mesmo impossível de acontecer, ok? Realmente era difícil ou mesmo impossível. E Jesus queria nos mostrar isso. Depois, dito o objetivo é se um rico pode ou não entrar no reino de Deus. Isto é que é importante para nós. E nós vemos, e logo a seguir temos a passagem do Zaqueu, que era o cobrador de impostos, que só vai à árvore para ver Jesus,
E Zaqueu era muito rico. Zaqueu tinha muito dinheiro e percebemos isso da passagem. Ele era materialmente rico, mas teve fé e procurou Jesus. E quando Jesus, de certa forma, o confronta com a realidade da sua riqueza e da salvação, ele decide fazer o que é certo, não é? E volta a quem defraudou, ele restitui até mais de qualquer dia e dinheiro. Ele não pôs o dinheiro à frente do que Jesus, no fundo, lhe estava a condicionar, e ele não pôs o dinheiro à frente e decidiu fazer o que é certo que era com o seu dinheiro. No entanto, não deixou de ser rico. Portanto, o Evangelho nos mostra, logo a seguir à passagem do jovem rico, uma passagem em que vemos um rico a fazer o que é certo e que é dito: a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ou seja, a riqueza em si não foi problema. Portanto, estamos a ver que não é o caso da riqueza material ter muito dinheiro, tanto por aí, não é tanto por aí, mas sim o que fazemos com o dinheiro. Zaqueu teve a graça de Deus. O problema é que muitos ricos, ou são poucos os ricos, que se realmente arrependem entregando a sua vida ao verdadeiro cristianismo e fazem como fez o Zaqueu, porque na verdade, para ser salvo, às vezes é melhor ser pobre. Quando nós vimos um mundo de pobreza, não é por acaso. É que a maior parte das pessoas, tendo muito dinheiro e se calhar poder, começa realmente a afastar-se do que Jesus quer para as suas vidas. E esse é o problema mais sério. E é isso que acontece, e por causa disso é a questão de dificuldade do caminho pelo fundo da vida. Um jovem rico. Ora bem, vamos analisar esse jovem rico. A juventude e a riqueza são duas condições humanas muito cobiçadas, não é, irmãos? Pode ser surpreendente ler de um jovem rico que conheceu Jesus e até saiu triste deste encontro. 3 relatos do Evangelho registram esta história, cada uma fornecendo detalhes para completar a narração. Mateus diz que era jovem, Lucas nos informa que era um homem de posição, e estes dois, e Marcos, comentam sobre a riqueza deste homem, ou seja, realmente ele era muito rico. Vamos considerar, Jesus estava nas últimas semanas, havia lutaria logo para entrar em Jerusalém e confrontar os líderes religiosos e ser crucificado. O jovem, entretanto, aproxima-se e faz-lhe a pergunta mais importante que qualquer um podia fazer. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta que qualquer um de nós tem que fazer. Senhor Jesus, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E antes de responder à pergunta, há aqui um pormenor muito interessante, porque esta passagem é usada muitas vezes por muitas igrejas para distorcer o Evangelho e dizer que Jesus não é Deus. Então, antes de responder à pergunta, Jesus frisou o significado das palavras escolhidas pelo homem. Há muitas igrejas, irmãos, e eu já frequentei algumas, que dizem: Jesus aqui está a dizer que não é Deus, porque só Deus é bom, não é? Porque Jesus pergunta: por que me chamas bom? Não há um só bom só há um bom que é Deus. E muitos utilizam isto. Jesus diz que não é Deus. Mas como vamos ver, é exatamente o contrário que Jesus está a fazer. A pergunta de Jesus, por que me chamas bom, não serviu para negar a afirmação do jovem rico. Serviu para destacar a autoridade daquele que logo em seguida exigiria dele um sacrifício difícil. Reparem que esse jovem conhecia e a Bíblia, em todo o lugar do Velho Testamento, diz que só há um bom. No Novo Testamento já não é assim. Mas no Velho, só há um bom mestre, que é Deus. Deus é bom. Quando ele chega lá com lisonjas: bom mestre,
sabia que ele fazia milagres, sabia que propriamente ele provavelmente seria realmente um profeta, foi ali de pantufinhas. Bom mestre! Então Jesus diz assim, olha bem-me com o bom mestre, sabes quem é que estás a falar? Jesus no fundo diz, olha, só há um bom, não é? Na Escritura diz que só há um bom, que é Deus. Os outros são maus. Então, se esse jovem reflete sobre o significado das suas ele não teria desculpa quando Jesus lhe impusesse alguma coisa. Com efeito, Jesus estava-lhe a dizer, você percebe o que está implícito quando você me chama de bom? Estás a dizer que eu sou Deus? Reparem nisto. O jovem não percebeu as implicações do que ele estava a dizer. Dessa forma, Jesus estava a forçar a um dilema muito desconfortável. Ou Jesus era bom e logo Deus, ou era mau e homem. Ele tinha que escolher. Porque um bom Deus ou um mau homem ou era um bom Deus ou era um mau homem. Entendem o que o Jesus estava a fazer quando lhe faz essa interpelação? No fundo estava já a condicioná-lo. Olha, se me vens assim, cuidado, porque a exigência pode ser grande e tu tens que seguir o bom mestre. E bom só há um que é Deus. Se só Deus é bom, o jovem implicitamente estava a reconhecer a divindade de Jesus. E por isso a sua autoridade. Quando Jesus, poucos minutos depois, faz dele uma grande exigência, o homem precisava entender que essa exigência vinha do próprio Deus. Ok? E é por isso que Jesus diz isso. Se vocês forem a alguma igreja que pregam esta palavra, como eu já vi várias vezes, estão a desviar a palavra para tirar o que Jesus é verdadeiramente, que é o próprio Deus na carne. Então, vocês tenham sempre esta ideia na vossa mente. Se o pastor não sabe interpretar, ou se existe uma ordem teológica da igreja em questão para distorcer esta passagem, o que Jesus estava a dizer aqui é o que nós vimos aqui. Ok? Fique claro, porque em vários lugares Jesus diz e afirma que é o próprio Deus. Então, Jesus não se contradiz. Se aqui diz isto, era isto que ele queria mostrar. Ok? Isto é para ficar, tem que ficar claro, porque na vossa vida, muitas pessoas aqui frequentam igrejas, que vão a igrejas, e esta passagem é... Ora bem, e lembram-se que semana passada nós vimos o chamado de Mateus. Mateus também era rico. Era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram todos ricos. Recebiam todos imenso de Roma, como nós vimos. Então, Jesus veio, segue-me. E ele o seguiu, ele deixou tudo para trás. Ele deixou tudo para trás. E esta palavra eu até decidi trazer em seguida, e até me abriu os olhos aqui por uma coisa que eu não estava a ver bem, que aqui vemos um chamamento igual, quanto a ti vem e segue-me, e esta pessoa não segue. Não segue o Senhor. Porquê, irmãos? Porque Mateus estava triste e queria-se fazer com as coisas que este rico já entendeu, não foi? E citou os 10 mandamentos dados por Deus aos israelitas. Os 10 mandamentos ainda hoje para nós são a coisa mais importante que todos nós sabemos cumprir, não é? Dentro da lei. Então, este jovem conhecia e guardava esses mandamentos. Esta obediência aos mandamentos do Senhor e a busca da vida eterna mostravam uma boa atitude. Hein? E Jesus olhou para este jovem e o amou, diz a palavra. Tanto que a atitude era certa e ele não mentiu. Ele realmente cumpria os mandamentos. Senão Jesus dizia-lhe assim, olha, este não cumpres, como fez a outra. Mas ele não disse religioso. Isto é um religioso. Ele quer seguir a lei. Ele quer fazer as coisas da lei. E depois, acho que seguindo a lei, está tudo garantido. Mas ele sentia que se calhar não era bem assim, este jovem rico.
que havia qualquer coisa que lhe estava a faltar, não é? Mas a atitude dele foi boa, porque ele foi à procura de saber o que era. Ele foi à procura de saber o que era. Então a atitude foi boa, tanto, a atitude foi tão boa, ele procurou pela vida eterna, que Jesus o amou. E amou tanto que lhe disse a verdade. Dizer a verdade é amar. Calar-nos à verdade não é amar. E Jesus diz-lhe a verdade. É assim. Então, Jesus viu que o problema do jovem não era uma questão de obediência visível às regras da lei, e sim quanto às questões das prioridades da vida. Prioridades da vida. Jesus falou para ele vender todos os seus bens e dar dinheiro aos pobres. Assim ele poderia seguir o mestre. Que brutalidade, não é, irmãos? Reparem agora chegar Jesus à vossa beira e dizer isso. Vendam tudo que têm, não é? Mas ele não pediu isso a Zaqueu, pois não? Ele não pediu isso a Zaqueu e ficou satisfeito só dele restituir o que estava em falta. Portanto, Jesus só lhe faz esta exigência por uma razão. Prioridades da vida. O jovem, vamos pensar nesta exigência. Alguns têm usado este caso para estabelecer a pobreza como condição de serviço ao Senhor. Mas o resto do Novo Testamento corrige esta aplicação errada, pois encontramos cristãos fiéis a Deus e ricos materialmente. Vimos Zaqueu, vimos o José de Arimateia, enfim, outros. Nem todos os ricos precisam de vender todos os bens materiais para servir a Deus, mas devem reconhecer seus bens materiais como ferramentas e usá-los conforme os princípios de amor que o Senhor nos ensina. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Está escrito em Timóteo. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro de todos os males. Este foi o problema que Jesus identificou no homem rico. Qualquer coisa que ocupa um espaço no nosso coração, que impede o domínio total pelo Senhor, é o problema. Pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser bebidas, pode ser drogas, pode ser jogos de azar, pode ser a carreira, pode ser a família, ou até a nossa própria vida. Se ocuparmos com uma destas coisas, algo que não conseguimos largar pelo Senhor, irmãos, podemos cumprir a lei toda. Nós não estamos a cumprir o parâmetro certo para entrar no reino dos céus. Porque nós vamos estar agarrados à matéria. Aquela coisa escraviza-nos. Ele quer nos libertar, mas nós queremos nos escravizar e prender aquela coisa e não conseguimos nos libertar para chegar a Jesus. Não que Jesus não nos queira libertar, mas ele não nos pode forçar a isso. Jesus respeita quando nós temos essas amarras e quando temos esse espaço no nosso coração que não conseguimos largar. Então, essas prioridades ocupam um espaço que tem que ser de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. E era o problema desse jovem. O ponto é que Jesus merece o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. E por isso é preciso tirar todos os rivais. Eu dou muitas vezes o exemplo da família. Os filhos. Mas em primeiro lugar está Jesus. Porque se Jesus não estiver em primeiro lugar, eu não vou cuidar da minha família como deve ser cuidada. Mas se eu puser Jesus em primeiro lugar, eu vou tratar a minha família de acordo certo. Porque eu vou fazer o que Jesus quer. E como Jesus quer que eu trate bem a minha família, e quer que eu corrija os meus filhos, e quer que eu faça o certo, então eu vou fazer da minha família o que é certo. Isto para dar o exemplo da família. Mas há aquelas pessoas que idolatram a família e que põem a família à frente da verdade. E que põem a família à frente da justiça e dizem família em primeiro lugar. Está errado. A família nós vamos corrigir como homens ou mulheres. Porque a mulher também pode fazer isso. Corrigir o seu marido. Muitas vezes ele precisa. A minha mulher farta-se me dar na cabeça muitas vezes com razão. A verdade é essa, não é?
porque eu também me farto de fazer asneiras. Está ali o Alexandre a olhar para mim, eu acho que também lhe acontece o mesmo. Estamos a brincar. Acontece a todos nós, não é, irmãos? A nossa mulher nos chamará a atenção. Então, a verdade é essa. E não é só a família, quando eu falo a família, é qualquer coisa que esteja à frente. Frequentemente o dinheiro é o problema de muita gente. Na busca do como aquele jovem rico, são impedidas de servir ao Senhor por causa do dinheiro. Podem ser pobres que trabalham tanto que não têm tempo para Deus. Quantos não dizem? Tenho que trabalhar, eu vou pregar o Evangelho, já me aconteceu tantas vezes, eu vou pregar o Evangelho, opá, não tenho tempo para tratar disso, vou lá investigar essas coisas, o fim do mundo e os Illuminati e os satanistas que controlam a minha vida. Não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, preciso de dinheiro para pagar as contas. Pronto, lá está, pode ser pobre, está a pôr o dinheiro à frente. Simples assim. E o rico? Também, quantas vezes aqueles ricos que estão tão bem, nada, e de conforto. Olha, quer-me tirar da zona de conforto, estou aqui tão bem, se tiver problemas de saúde, tenho o seguro XPTO que paga tudo, se tenho aqui a minha poltrona, tenho todo o divertimento que eu quero, e este cara aqui vem-me falar que eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Oh, mas é maluco. É assim, portanto, podem ser pobres ou podem ser ricos. O dinheiro pode ser um grande problema, pobres ou ricos. E há mais uma mensagem forte no final desta história do jovem rico. Depois de ouvir as palavras de Jesus, ele saiu triste, irmãos. Não sabemos o que o homem decidiu. Mateus já tinha refletido, de certeza, que era infeliz na posição que estava. Mas este homem não, este homem era feliz com os bens que tinha. Então, quando Jesus lhe põe nesta situação assim, ainda por cima o bom mestre, se é bom é Deus, olhem só a situação. O homem ficou triste. Bem, eu vou lá. Olha o que ele me foi pedir, mas é o bom mestre. Ele cura cegos, ele ressuscita mortos. Aí, olha o que ele me foi pedir. Eu às vezes ponho na posição desse homem. É normal, a gente não pode censurar. O homem foi refletido. Está certo. Eu não tenho nada contra isso. Espero que tenha refletido bem. Eu acredito que sim. Ele depois procurou Jesus e fez o certo. No entanto, eu não está para ter no Evangelho. Jesus não impediu que ele se fosse embora. Jesus não tentou amenizar o impacto das suas palavras e não ofereceu para ele um caminho mais suave e com menos sacrifício. Jesus exigiu dele a mesma coisa que exige de qualquer um de nós que queira ser seu discípulo e herdar a vida eterna. Ele quer 100% do que nós somos. Não é 99, irmãos. É 100. 100%. Jesus à frente de tudo. Jesus é a nossa prioridade. E se nós estamos a fazer alguma coisa que não agrada a Jesus, então essa coisa tem um lugar no nosso coração. Temos que combater e lutar contra isso. Irmãos, Jesus não está aqui para suavizar o nosso caminho, para pagar o nosso pecado, ele pagou tudo. Mas se vocês querem ser discípulos do Senhor, essa é a condição. 100% de Jesus. Ok? 100% de Jesus. O perigo das riquezas. Só para terminarmos, vamos ver o perigo das riquezas. As riquezas podem nos trazer problemas. Os 3 maiores perigos das riquezas, de acordo com William Barclay, ao comentar São Mateus, são estas. Eu achei que ele falou bem, portanto trouxe para aqui este pregador, William Barclay. Materiais, somos inclinados a pensar que podemos vencer qualquer situação inesperada. O dinheiro leva-nos a pensar que podemos comprar o caminho da felicidade, bem como livrar-nos da dor. Essas pessoas pensam ainda que podem afastar todas as dificuldades sem Deus. Isto, irmãos, eu vivi isto
tantas vezes com certas pessoas na Europa. Na Europa, a gente vai pregar, por exemplo, a países ricos da Europa. Eu estou-vos a dizer, esta é a sensação que essas pessoas têm. Nós temos tudo, nós estamos confortáveis, nós temos problemas de saúde, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, nós temos todo o conforto. E isto faz de um grau de ateísmo tremendo. Vejam, por exemplo, a Suécia, o país com mais ateus do mundo. Era o país que mais oferecia condições aos seus habitantes. Isto é clarinho. Isto é visível em todo o lado. 2. As riquezas prendem as pessoas a este mundo. O que é que Jesus diz? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se tudo que um homem deseja pertence a este mundo, todos os seus interesses estão centralizados aqui, nunca pensa ir além deste mundo. Ele está aqui bem, irmãos. Ele aqui é o rei, ele aqui é o presidente da República, ele aqui é o senador Bambambam, ele aqui é o... Se ele não almeja a vida eterna, se ele não percebe que há mais do que isto e que um dia vai chegar a hora de ser julgado pelo que está a fazer aqui, irmão, ele não quer mais do que isto. Está maravilha. Está 5 estrelas, não precisa de mais. O dinheiro e o poder fazem isto às pessoas. Ok? Vocês sabem disso. 3. As riquezas tendem a fazer a pessoa egoísta. Infelizmente isto é assim também. Quando começamos a acumular muita riqueza, começamos a querer mais. Há um ditado em Portugal, talvez exista no Brasil, não me lembro agora se já o ouvi aqui, mas que é contribuem menos, por exemplo, para resolver os problemas do mundo da pobreza. Vocês vejam, andam a esses elites, o aquecimento global, você está a gastar muito dinheiro nas suas emissões de combustíveis, tem que deixar de andar de carro, mas vão de jatos privados para a Suíça. Não é? E ai de quem lhes tirar os jatos privados. Não é assim? Eles não estão dispostos a viver normalmente uma vida normal? Não! Às vezes, bem, olha, deu 100 mil euros, o não sei quantos deu 100 mil euros para a caridade. Não é? Mas esses 100 mil euros foi de 1 milhão e tal que roubou nos impostos. Esqueçam esses altruísmos dessa gente. Isso é tudo vigarice. Isso é tudo vigarice. Lembram-se da caixa de esmolas, da passagem que Jesus viu a viúva a deixar lá as moedas? Estavam os ricos a deixar muito. E o Senhor Jesus diz, aquela que deu. Os outros não deram nada, os outros deram o que lhe sobrava. Não custou nada aquilo. É ou não é, irmãos? Quanto mais tenho, mais quero. Esse é o problema. É que o dinheiro depois traz poder e tal, e é complicado. Ninguém gosta de ir de cavalo para burro. Não é, irmãos? Mas quando Jesus aparece na nossa vida, às vezes temos que ir de cavalo para burro. E se não formos a bem, é ele que nos mete no burro. Porque a gente precisa, muitas vezes, cair do cavalo. E montar na jumenta. É ou não é, irmãos? Então, lembrem-se disso. O problema do dinheiro é este. O dinheiro não pode estar no primeiro lugar da nossa vida. Então, estes sintomas que estão aqui, isto está escrito numa matéria minha, quem quiser consultar depois, estes sintomas devem ser policiados. E se alguma coisa desta está a tolher o nosso coração, devemos mudar a nossa atitude perante o dinheiro e a riqueza material. É difícil, irmãos. Eu não estou a dizer que não é, mas devemos fazê-lo. Então, muitas vezes a pobreza, quando vimos a pobreza neste mundo, às vezes Deus não quer isso, mas é para às vezes é necessário que elas passem por isso. Com riqueza e poder é muito mais difícil. Com este artigo, com esta palavra, pretendi demonstrar como devemos encarar os nossos bens materiais. Jesus não deseja a nossa pobreza material.
Mas ele sabe que se não soubermos gerir as nossas prioridades, a riqueza pode se tornar um grande problema espiritual. E essa é a lição a tirar desta passagem. Façamos todos uma introspeção sobre a lição aqui ensinada por Jesus, verifiquemos as nossas prioridades face ao dinheiro e, com certeza, irá ter plena convicção. O Senhor, sempre que nós necessitarmos, vai garantir que não nos falta comida no prato. Jesus faz essa promessa, não é? Quando diz, se Deus veste os lírios do campo daquela forma que um dia é para ser queimados como palha, não vai cuidar melhor de nós? Então, eu sei que existem pessoas que estão aqui a ouvir esta palestra que já passaram por e viram com a sua própria vida que quando é necessário, Deus provê. Deus provê. Tivemos fé. Ele não vai falhar com nada. Deus faz essa promessa e nos Salmos ainda diz, o salmista, Senhor, que nunca preciso me lutar. Mais, porque eu acho que não preciso de ti. Entenderam, irmãos? Então, pontos muito importantes nesta passagem. Nunca deixem de distorcer aquela do bom, não é? Bom mestre, que Jesus está a dizer que não é bom, não é nada disso, antes pelo contrário, Jesus está a mostrar quem ele próprio é e a exigência que vai ser feita, porque é que tem que ser feita. O perigo das riquezas, ser rico não é condição para se ficar de fora da vida eterna, não é. Havia ricos no Evangelho, que a mulher de Cusa, o procurador de Herodes, era rica, e diz lá o quê? Servia Jesus com os seus bens. A Joana, a mulher do procurador de Herodes, havia palácios. E o que é que está lá escrito? Servia Jesus com os seus bens. Estamos a servir Jesus com os nossos bens também, irmãos. Jesus, se nós servimos bem com os nossos bens, ele vai nos dar cada vez mais. Já pensaram nisso? Ele dá-nos mais para nós podermos servir Jesus. Como é que nós servimos Jesus aqui? Cuidar dos órfãos e das viúvas, ajudar as coisas que são necessárias, enfim, caridade, vocês sabem como é. Não é isso que nos salva, é Jesus que nos salva, a morte dele é que nos salvou, mas servimos Jesus com os nossos bens. Riqueza não é condição de exclusão do reino, mas é condição de policiamento das nossas almas. Ok? Esta passagem em Coríntios que diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus quer que vocês sejam ricos, ok? Mas neste mundo, nestas condições. E assim terminamos a nossa exposição. Eu despeço-me agora dos online, vamos deixar de gravar e vamos só ter aqui em grupo as nossas despedidas, se alguém tiver alguma questão. Certo, Jimmy? Perfeito, José. Gravação pausada. Eu acho que aqui ainda